Oi, gente, tudo bem? Vocês já imaginaram como é organizar um festival de grande porte? Tipo Rock in Rio, The Town, Lollapalooza? Pois é, vocês devem imaginar a trabalheira que deve dar. Mas eu quis trazer algumas histórias direto das pessoas que organizam esse tipo de evento. Por isso, eu conversei com o Marcelo Beraldo. O Marcelo Beraldo é diretor de uma das principais companhias de organização de festivais que faz o Lollapalooza no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Ele me compartilhou histórias incríveis de como trabalhar no festival, algumas histórias de bastidores, como eles montam o line-up, como eles lidam com cancelamentos e se eles trariam Drake de novo pro Brasil. O papo foi muito legal, mas antes de mostrar ele para vocês, eu aproveito para convidar vocês a se inscreverem no canal, curtirem o vídeo e compartilhar com quem vai gostar dessa conversa. Mas bora lá, sem enrolação, vamos pra entrevista. Então, eu queria começar com a primeira pergunta, né? A sua biografia é incrível, né? Para quem gosta desse mundo de shows e festivais, é uma biografia assim impecável, né? Que começou, enfim, você fazendo consultoria para o Team Festival, né? Depois que você fundou o seu próprio restaurante, se envolveu com o mercado de shows, montou uma produtora, depois fundou, né? Participou desses primeiros pontos, né? Primeiros momentos de contato da Gel, que é uma produtora que nem existe mais, né? Mas é a que trouxe o Lollapalooza para o Brasil, foi super importante esse movimento. Depois você foi para Time for Fun e agora está na organização oficial do Lollapalooza. Mas o que me atraiu mais atenção é saber que você não começou com isso, não foi algo que você, né, fez de primeira escolha de carreira. Então, como é que foi essa movimentação? Você trabalhou em mercado financeiro primeiro e depois foi para, né, economia criativa, né? Economia criativa. Como é que foi essa modificação de um campo super mais duro, né? Que é, enfim, mercado financeiro, para um que mexe com essa parte mais lúdica da vida das pessoas? Como é que foi isso? Bom, eu comecei no mercado financeiro bem novinho, na verdade, no meu primeiro semestre de faculdade, meados da década de 90, né? Malemar havia ainda muita internet e eu entrei numa área chamada fusões e aquisições, depois mudou de nome para Private Equity, mas basicamente eu tinha que ficar analisando vários negócios para a gente comprar uma parte, entrar de sócio e tal, não sei o quê. E tinha que ser empresas grandes, enfim, tinha algumas restrições das coisas que a gente podia analisar, né? E assim, a gente basicamente procurava, o que tinha muito na época, era empresas com bons produtos, mas que ainda não estavam profissionalizadas, né? Que ainda eram empresas familiares, enfim, esse tipo de coisa. E tinha muito, era o que mais tinha, né? Então eu vi ao longo dos anos setor por setor da economia indo se profissionalizando, né? Então começando com bens de capital, passando pela indústria de consumo, o ramo automobilístico, tudo isso foi se profissionalizando. Bem, quando eu em determinado momento eu investi no restaurante, abri um restaurante com uns amigos meus também que eram no mercado, mas como um negócio paralelo, né? Não era um negócio que era para tomar muito do meu tempo. Só que ele, pô, foi muito bem logo de cara e não tinha ninguém que cuidava dele, né? E aí eu falei para os meus sócios, falei, cara, eu vou largar o banco e vou tocar esse negócio porque ele vai ser um negócio bom. Já é um negócio bom, só que a gente ainda não está dando atenção para ele, né? E aí eu, enfim, virei empresário nesse momento e comecei a trabalhar com o restaurante. E, enfim, para fazer a história longa ficar um pouco mais curta, em determinado momento, o restaurante sempre teve música ao vivo. E aí, depois de 3 anos, que eu já tinha trabalhado muito, foram 3 anos intensos, que eu mais trabalhei, assim, talvez na vida, em termos de volume de horas de trabalho, o negócio já tinha estabilizado, estava bem, e eu me dei conta que eu gostava mais e estava mais próximo da música do que propriamente da gastronomia. E aí eu pedi para sair do restaurante para os meus sócios, né? Continuo sócio até hoje, o restaurante já tem mais de 20 anos, tem 22 agora, Legal. o Jam, e tá super bem, vai super bem, enfim, sempre com música também, vários músicos já passaram por ali, pessoal que foi crescendo, né? E foi, enfim, galgando momentos da carreira musical. E eu fiquei amigo desses músicos, comecei a ajudar eles com alguns shows, comecei a fazer um festival de verão em Ilhabela, e aí fui vendo umas coisas maiores, né? O próprio Team Festival que você falou, fui ajudando alguns produtores assim, e eu percebi, por isso que eu dei essa introdução sobre o mercado financeiro, que ali nessa área de entretenimento ao vivo, de
show business mesmo, era uma das poucos setores que ainda não tinha se profissionalizado, que ainda tinha um nível muito caseiro, vamos dizer assim, né? O pessoal, cara, não tinha muito preparo técnico para fazer planilhas e fazer, às vezes tinha até dificuldade no inglês, né? Dificuldade nas leis, nas regras, enfim. Eu falei, cara, se eu investir nesse mercado, pô, eu acho que posso ter um futuro, porque além de eu gostar, eu acho que eu consigo trazer uma bagagem técnica acima da média do que eu estou vendo aqui, né? Se eu voltar para o mercado financeiro, eu vou ser mais um, porque o nível técnico já é muito alto, né? E aí foi, e aí hoje, assim, passados mais de 20 anos, eu vi que foi uma aposta de certo modo certa. E ao longo desse tempo, você contou uma parte das coisas que eu fiz, mas assim, ao longo desse tempo, o legal é que eu, eu atuei em todo o espectro de evento, desde o independente muito pequeno até, cara, essa coisa de ir na rua, de distribuir flyer, essas coisas bem marketing de guerrilha, até, hoje o mainstream, né, que é um festival de 100 mil pessoas por dia, ou uma turnê como a da Taylor Swift. Então, assim, eu trabalhei com tudo, e eu acho que isso é muito legal, porque Sim. apesar de eu ainda estar trabalhando hoje, com Lola, que são eventos grandes, Uhum. eu ainda penso muito com a cabeça do cara independente e, cara, que foi dono de balada, né, foi sócio do Cine Joia, uma casa pequena, enfim. Então, é isso. É interessante você falar isso do profissionalismo, porque justamente acho que era a minha próxima pergunta, né? Eu sou frequentadora desses ambientes há 20 anos, acho que muito próximo da idade que você começou também a produzir coisas e tal. E a gente, né, obviamente percebe o nível que as coisas foram melhorando, né? Antes ir num festival lá, sei lá, um Team Festival, ou um próprio, enfim, claro que é rock, é a época que eu peguei, mas aí puxando até mais para trás, um free jazz e tudo mais e tal, eram momentos de tensão. A gente não sabia, às vezes, que hora que o artista ia entrar, se ia ter toda a estrutura que o público tinha necessário, era sempre uma aventura, e agora, né, acho que com a chegada realmente dos grandes festivais, acho que o Lola, para mim, foi, acho que esse grande marco, acho que da produção de shows no Brasil, de que, tipo, né, a gente tem uma estrutura, tem que seguir um certo tipo de rigor e tal, as coisas foram melhorando, e eu queria saber da sua opinião, de uma pessoa que pegou desde aquele comecinho até agora, né, você falando dessa parte da profissionalização do mercado, como é que você percebe essa evolução do mercado desde que você começou até agora, entregando um festival, né, que você falou para 100 mil pessoas, que é o Lollapalooza todos os anos? Olha, para falar a verdade, eu nem peguei tão no comecinho assim. Eu já peguei alguns degraus um pouco acima, porque, cara, você vê a turma que está até hoje fazendo show também, né? O próprio Rock in Rio do Medina, Sim, estamos falando de 40 anos aí, é bem mais do que eu. sim. Esses caras, sim, foram os maiores desbravadores, eu diria assim. Mas, de fato, eu, assim, apesar de ter pegado uma trajetória mais curta, né, do que esse pessoal de uma geração anterior à minha, eu peguei justamente o trecho que eles também acabaram pegando, né? Porque continuam aí, mas pegamos o trecho que o negócio se profissionalizou, ficou mais sério, né? Tanto na questão assim de, porra, de volume de dinheiro, volume de patrocínio e tal, quanto até em questões básicas como segurança, né, cara? Você vê, porra, hoje em dia ainda eventualmente ainda tem alguns shows aí pelo mundo que tem alguns acidentes e tal, tem o problema do clima, mas era muito mais frequente, né? Se você parar para pensar que, sei lá, 10 anos atrás, acho que 2013 talvez, teve um incidente lá da Boate Kiss, né, em Santa Maria. Então, assim, aquilo ali, apesar da tragédia que foi mais uma ocasião em que os padrões melhoraram muito, né? Uhum. Que as pessoas viram e falaram assim, cara, a gente faz muita coisa errada, vamos refazer o cálculo aqui, vamos refazer as coisas, enfim. E foi se melhorando o padrão. E hoje, cara, eu vejo assim, vou nos shows, mesmo shows menores, assim, isso virou que meio que não só um padrão, mas como uma prioridade, né? De não colocar. Claro que ainda existem coisas aí pelo esse Brasilzão que são às vezes mal feitas, mas assim, em geral melhorou muito, né? Que é a questão do que você estava falando, do que você ia nos shows anteriormente.
E os desafios aumentaram, porque, enfim, tem a questão do clima, tem a questão da mobilidade urbana, que é bem mais complicado hoje. Então, é isso, assim, ainda tem muito que melhorar, mas, de maneira geral, o nível hoje dos grandes produtores, das grandes produtoras, já é padrão internacional, né? Sim. De compliance, vamos dizer assim. Exato, eu acho que eu tô morando, né, não sei se eu comentei, mas eu tô morando aqui nos Estados Unidos, então minhas primeiras idas a grandes eventos aqui, né, que enfim, a indústria acho que é a que mais tá, né, consolidada aqui, enfim, até acho que até um ponto consolidada demais, né, que começa a virar monopólio, começa a virar, né, tem umas outras questões envolvidas nesse sentido, mas de ter essa diferença, né, de trazer um padrão, vamos dizer assim, internacional que meio que todo mundo começou a seguir depois. Eu acho que assim, né, enfim, eu frequentei festivais antes do Lola, acho que o Lola foi realmente meu primeiro, assim, e era diferente, né? Tipo, um Planeta Terra era muito diferente, né? Do que, enfim, a entrega do primeiro Lola foi. Então, a gente via que tinha uma mudança de mercado. Legal você confirmar isso, enfim, contar essas A histórias. própria, Hum, desculpa interromper, mas a própria Imagina. cabeça dos artistas, cara, mudou muito, né? Você vê que aquela figura do cara que ia no hotel e dava piti, jogava a cadeira pela janela do hotel e passava lá, isso aí não existe mais, cara. Uma banda que tem esse comportamento não consegue fazer uma turnê, entendeu? Hoje em dia. Porque é show dia sim, dia sim, dia não. Dia sim, dia sim, dia não. Intercala o show com viagem. Então, a própria cabeça dos artistas mudou muito, né? Os caras, em geral, principalmente nesse nível de escalão maior, os caras têm muita consciência de que é business, cara. Que tá lá, você tem um estoque de datas ao longo do ano que você tem que trabalhar. Esse estoque é limitado, né? Porque o ano não vai ter mais do que 365 dias, o cara vai, cara, fazer no máximo 100 shows por ano, sei lá. Então, essa também uma das coisas legais do negócio. Diferente de outros ramos, você tem aquela sensação de oportunidade, né? O show, cara, o Oasis vai tocar agora em Londres, pegar ou largar, porque sabe-se lá se vai ter de novo, né? Isso, por um lado, dificulta o trabalho, por outro lado, é a maravilha da coisa, né? Te perguntar outra coisa, mas como é que vocês lidam com os artistas que não tratam ainda, né? Que tem a questão dos, enfim, cancelamentos em cima da hora, e às vezes por motivos um pouco aleatórios. Como eu te disse, assim, eu acho que isso está cada vez mais raro, Uhum. claro que ainda acontece, mas mais no nível profissional, pô, a gente está falando de, sei lá, 95% dos artistas, cara, os caras são profissionais e, enfim, entendem a dimensão e eles têm um respeito pelo público. Quando acontece alguma coisa de cancelamento, assim, meio, vai, não, ou injustificável, ou com uma justificativa que não parece ser tão sólida assim, muitas vezes eu acho que fica pior para o artista do que para a organização do evento, né? O fã, ele tem essa percepção, Sim. né? De porra, do qual que é do cara, qual que não é do cara. Então, a gente, por exemplo, o Drake, né? Que quando cancelou o Lola, cara, foi uma frustração aqui para os brasileiros. Para o resto do mundo, não, mas eu acho que os contratantes começam a olhar isso com, né? Pensar duas vezes antes de querer trabalhar com o cara. Para os brasileiros foi uma frustração. E aí o Drake vai lá e começa essa discussão com o Kendrick Lamar. Eu tenho uma sensação de que os brasileiros são pró Kendrick Lamar, entendeu? E muito, muito por causa dessa história que, cara, que o Drake não parece que nos respeitou em determinados momentos aí, né? Então, as pessoas percebem essas coisas, né? Percebem e, enfim, e são apaixonados por música, né? Sim, exato. Acho que isso é perceptível. E tem, né, obviamente, quem chama, tem a decepção do fã próximo. Eu não sei como é que vocês, né, lidam com isso, né? A gente, enfim, passou por cancelamentos. O do Foo Fighters acho que foi o mais marcante, né? Eu queria até saber se você Foi, estava envolvido nesse dia. tava. Como é que foi isso? Você pode contar a história de bastidor, como é que foi? Mas realmente foi um que, né? Enfim, vou contar minha história pessoal, que acho que depois de todo mundo, né? Terminando um dia de festival, a gente soube da notícia e meio que foi, né? Não acredito, não acredito, não acredito. Como é que foi para vocês internamente, assim, o processo inteiro disso? Cara, acho que isso foi uma das coisas que
claro que foi uma tragédia, óbvio, isso não se debate, mas foi uma das coisas mais que acabou virando uma das coisas mais legais para mim na minha história de profissional, porque a gente estava lá, isso foi o Lola de 2022, né? Foi a volta de pandemia, então assim, pô, tava todo mundo querendo, tava com as expectativas altas e pô, a venda de ingresso estava bombando, ia estar lotadaço todos os 3 dias e tal. E aí, cara, quando foi na sexta-feira, no show, no começo do show do Strokes, que foi o headliner da sexta-feira, Sim. eu recebi um rádio e meus colegas ali do americanos, né, da empresa da C3 que a gente faz o Lola ali, me chamaram para trás do palco Bud, né, que é o palco principal, onde estava atrás começando o show do Strokes. E a gente entrou num containerzinho ali, numa salinha, eu e mais dois, e eles falaram, cara, aconteceu alguma coisa com alguém do Foo Fighters lá na Colômbia. O cara morreu, a gente não sabia ainda que era o Taylor Hawkins, né? Sabia que era algum dos integrantes, mas na hora a gente soube que não ia ter o show no domingo, ou menos de 48 horas depois, né? Só que a gente, cara, ficou ali durante o show inteiro do Strokes, mais de uma hora, sentado, olhando um para cara do outro, sem falar nada e sem falar com mais ninguém, e só esperando enfim, cair a ficha e tentar entender de fato o que tinha acontecido na Colômbia. E aí, cara, quando a gente assimilou, foi indo, assim, passamos ao longo da madrugada, cara, o que a gente vai fazer, né? Depois já também não demorou muito a ser falado na imprensa. Uhum. E aí, cara, rolou pô, qual que é a solução para isso, né? E aí até tentamos, assim, algumas opções internacionais, vai. Lembre-se, tinha menos de 48 horas, né? Então, assim, até para tirar um visto de trabalho, a gente teria que fazer algum milagre e tal, mas, enfim, tentamos aí uma ou duas opções que poderiam ter disponibilidade. Também tentamos que a Miley Cyrus, que tocou no sábado, repetisse o show no domingo, né? E assim, os poucos que tinham, os poucos dois, três opções que tinham, além de ser difícil para eles, eles também não se sentiam muito à vontade de tocar naquele momento, porque eles eram amigos do Taylor Hawkins, né? Sim. Então, os caras se conheciam. Então, assim, teve esse respeito pelo luto ali. E aí a gente falou, bom, então vamos falar quem que é artista brasileiro, né? Quem que é artista local. Aí tinha, pô, vamos falar quem que lota estádio, né, no Brasil. Primeiro, são pouquíssimos, Uhum. pouquíssimos, né? Então a gente falou, pô, vamos falar com esses, de novo, dois, três que poderiam fazer alguma coisa Uhum. grande, e eles não estavam disponíveis, e a gente falou, cara, então já que não tem ninguém grande, a gente vai ter que fazer um pupurri, vamos ter que juntar a gente. Sim. E naquele dia, no sábado, tinha tido show do Emicida, né? Então eles estavam, o MC do Alfiote, eles estavam ali vendo a nossa agonia e tal. E aí no papo surgiu a ideia, eu não lembro exatamente, foi fazer essa junção da galera do rap, né? Que assim, foi a primeira vez que isso aconteceu, né? De subir num palco Mano Brown, D2, Emicida, e numa situação totalmente inesperada. Uhum. No fim foi lindo, as pessoas, em geral, quase ninguém pediu reembolso, Sim. quis ir lá ver o show da galera, e tinha também Planet Ramp depois, Sim. né? Então a galera, no fim, acabou entendendo, eu acho, a situação e acabou comparecendo. E o Uhum. show foi lindo, cara. Então, porra, foi até um descarrego, né? Depois de 2 dias de tensão ali, você vê aquele negócio inédito rolando, totalmente improvisado, bem no espírito do rap e da cidade de São Paulo, que, cara, é o berço da maioria desses caras aí. Sim. Então foi legal, foi algo bem simbólico para mim, assim, cara. Como acho que quando você tem boa intenção assim, os deuses do show business tendem a ajudar. Funciona. Você pode falar quais eram os nomes nacionais e internacionais que estavam cotados para esse dia ou... Não, a gente tentou, porque assim, a gente olha quem está mais ou menos próximo e fazendo show ali, está na rota. Então,
Se eu não me engano, o The Killers estava fazendo um show no México, Uhum. que muitas vezes é rota ou para ir ou para voltar da América do Sul, né? Então, acho que a gente tentou falar com eles. A Miley Cyrus, eu já comentei aqui que a gente cogitou isso, mas ela também estava abalada, né? Ela era amiga pessoal do Taylor Hawkins. Quem mais? Aqui no Brasil, cara, a gente tentou falar com Los Hermanos, mas eles estavam totalmente, estão, né? Fora Aham. de circuito aí, nem pensaram em sair de casa. Uhum. O Titãs já estava fazendo um negócio do estádio ali, começando, então Uhum. também a gente não. Enfim, e aí não tinha muito para onde correr, na verdade, cara. E é engraçado assim, que você vê as críticas na época, tipo, das pessoas na internet falando: por que você não traz o Pearl Jam? Cara, em menos de 48 horas. Isso não é assim que funciona, entendeu? Não, não é, cara. Então, Tirar o Ed Vedder de casa não é, não é tão fácil assim. e vira e mexe, acontece esses tipo de crítica, até em situações diferentes. O Uhum. próprio Pearl Jam, o pessoal pede pra caramba. O Pearl Jam já fez 2 Lola, né? É Sim. uma banda que eu adoro. Fez Uhum. o Lola 2013 e 2018. Sim. Pô, e a gente tenta sempre, né, cara? Claro que é sempre bem-vindo, mas é os caras que decidem, cara. É o Sim. cara que decide quando vem, Uhum. se vier, o que vai fazer, se quer fazer festival. Às vezes o cara quer fazer festival, às vezes o cara quer fazer o rolê dele. Sim. Então, assim, é meio ilusório achar que a gente escolhe quem a gente quiser, cara. É totalmente ilusório isso, né? Claro que a marca do festival, cara, é uma marca boa, os artistas respeitam, os artistas sabem que eles não vão passar perrengue, Uhum. eles sabem que, cara, vai ser 3, 4 shows legais, porque a gente faz um roteiro deles da América do Sul, mas a decisão final é deles, né, cara? Não é nossa. Sim. Até então, já aproveitando, já que eu quero introduzir esse tópico, que não, muita gente não sabe disso, né? Mas o Lola, ele é produzido por 3 produtoras diferentes na América Latina, né? Tipo, tem uma no Chile, uma na Argentina, uma no Brasil. Eu imagino que a C3, né, acho que concentra os esforços das 3 juntas, mas como é que funciona essa operação de guerra? Porque para mim foi sempre uma coisa curiosa, né? Ainda mais Chile e Argentina que dividem o mesmo fim de semana, né? O Brasil ainda é uma operação bem à parte, mas o Chile e a Argentina dividem o mesmo fim de semana. Como é que isso funciona para as produtoras? Como é que são as trocas, enfim, como é que isso. Na verdade, assim, o Brasil nem está tão à parte, porque se você vê que a maioria dos artistas que tocam na Argentina e no Chile tocam também no Brasil e na Colômbia, que é no mesmo final de semana que o Brasil, não é Verdade, Lola, é o Estéreo era Picnic. pequenininho. Aham. Eles, cara, em geral a gente toca junto. Então, assim, a gente tem 2, 3 calls por semana para discutir quem que a gente vai trazer, quem que a gente vai mandar oferta, e é uma discussão complicada, porque cada um tem um pouco da sua cabeça, por mais que a gente seja irmãos, né? E estamos todos no América do Sul, cara, às vezes o cara não quer uma banda, a gente não quer outra. A música latina é muito mais forte lá do que aqui. Então Sim. tem muita discussão. O formato de trabalho que a C3 criou para fazer essa expansão do Lola no mundo cara, ela é a guardiã da marca, né? Dos princípios da marca, dos valores, pô, de como é que é. Ela tem um know-how, ela sabe como é que faz e já sabe há muito tempo, né? A C3 lá nos Estados Unidos tem mais de 40 festivais, não é só o Lola, ela faz o ACL, faz o Bunaru, faz vários outros. Então eles têm um know-how de se fazer festival bacana Uhum. e em cada lugar do mundo que vai expandir, vai fazer um negócio novo, eles procuram um parceiro local, né? Que no caso do Chile é a Lotus, no caso do Argentina é a DF Entertainment, que é aquele parceiro que, cara, conhece o local, conhece o mercado e aí se associa e fazem juntos, né? Então, são duas entidades em cada festival. É sempre a C3 com mais um parceiro local. No caso aqui do Brasil, hoje em dia é a Rockwood. E aí, cara, é isso, assim, a gente trabalha super próximo um do outro, a gente fala muito, né? E todo dia praticamente. Então é legal, cara. É legal que agora a gente também tem esses irmãos na Índia, na Uhum. Europa, né? Apesar a gente já não fala tanto quanto com eles, porque são bookings separados, né? A gente faz o da América do Sul, aí o da Índia faz assim, mais ou menos com quem está em rota ali para o Oriente Médio e tal, ou Uhum. Austrália, eventualmente, né?
Sim. E a Europa é um mundo à parte também. Eles Mas, estão com assim, Paris e Alemanha, né, agora, Paris e Berlim, né, a Europa. Paris e Berlim já teve na Suécia, né? Suécia, é verdade, de Estocolmo, Já verdade. teve Estocolmo na Suécia, saiu, mas eles têm planos de levar para outros lugares. Legal. Então, o que a gente agora começa a ter uma troca entre os países é, Uhum. por exemplo, cara, marketing, vai, alguma coisa legal que o cara fez, aí a gente pede para explicar para todo mundo o que o Legal. cara fez, entendeu? E é muito legal, porque são diferentes abordagens, né? E, cara, você vê que tem umas abordagens super criativas. Eu adoro o trabalho, por exemplo, que os argentinos fazem ali, cara, da Argentina na parte do marketing. Pois é. Eu gosto de todos um pouco, mas eu acho os argentinos bem criativos na comunicação deles ali, cara. E a gente fica agora começou a se tocar bastante em relação a isso. Demorou, na verdade. A Uhum. gente começou, a gente começou agora a fazer reunião, todo mundo, para ver o que a galera está fazendo, cara, para vender, para comunicar, para produção, né? Cara, que tá pegando em termos de segurança e tal. Então é legal ter essas trocas aí. Sim, é muito legal. Você comentou da Argentina, foi um que deu dicas do line-up esse ano. Eu sei que a gente vai entrar depois no assunto do line-up, mas a campanha deles, né, de usar uma campanha que dava muita dica. Depois a gente viu, né, o Tu era o cara do punk, o pai com a filha era Olivia Rodrigo, enfim, as atrações dos anos 90. Então isso foi muito curioso, porque a gente começou a, né, tentar achar quais eram as atrações através do deles. Era o que mais dava dicas. Não, e você vê que na Argentina eles têm um cinema e uma indústria de publicidade muito forte, né, cara? Você vê que eles têm uma linguagem própria ali de cinema e tal, e eles conseguiram transmitir, pelo menos eu que adoro ver alguns filmes argentinos, cara, os filminhos que eles fizeram pro Lola tinha muita cara de cinema argentino, cara, muito. Então foi legal ver isso aí se traduzindo pro Lola. Perfeito, não, muito legal. E uma outra dúvida que eu tenho, também você falou do line-up, né, e dos headliners, né, que a gente já teve edições que headliners do mercado latino não vieram para o Brasil, né? Acho que o Fade, acho que foi um dos últimos. Fade foi Como é que esse ano. funciona esses papos? Porque realmente eu entendo, até eu não sei se isso é verdade ou não, mas até uns papos tinham de seria o Bad Bunny, mas ele não aceitou não ser primeiro nome no Brasil, que era uma dúvida que se tinha, não sei se essa história é verdade ou não, se é só boato, e acabou sendo Fade, né? Como é que funcionam essas conversas? Do tipo, olha, a gente, mercado brasileiro não tem aderência, como é que a gente vai trazer uma outra banda que talvez o público da Argentina e do Chile também fique chateado que não viu? Acho que o Stereo Picnic é um outro bicho, né? Porque é um bicho de 4 dias que vai vir banda que também não vai fazer É. os outros países. Como é que funcionam essas conversas assim, né? Tipo, olha, buquei um, mas o outro não vem, enfim, como é que é? É bem caótico, viu? Não tem, é bem caótico assim. A gente discute bastante, sempre amigavelmente, né? A gente brinca que, pô, já fazem muitos anos que a gente está fazendo isso e junto, então meio que a gente se tornou uma família, né? A gente torce um por outro, independente das diferenças. A gente sabe que para ter o Lola forte tem que estar forte em todos os lugares aqui, né? Para fazer sentido para os artistas fazerem a rota. Mas vez ou outra surgem essas conversas, então, principalmente quando você está muito sem alternativa, né? E aí, pô, o argentino, o chileno, o colombiano fala, cara, vamos pensar no fade para headliner. Fala, Uhum. cara, a gente estava tentando várias outras opções, não tava dando. E aí vamos para o fade. Fala, cara, fade no Brasil não funciona. Assim, alguns nomes latinos até funcionam, né? Uhum. Tipo, a Rosalía foi co-headliner e funcionou. Exato. Surpresa A ali. Karol, a Karol G funcionaria, Uhum. talvez o próprio Bad Bunny acho que funcionaria, mas o Fade não, Uhum. né? E aí a gente também estava querendo trazer o Paramore, que também não tinha ido tão bem na Argentina. E a Uhum. gente sabia que o Paramore era um headliner aqui. Então, nesse momento, a gente falou, cara, então vamos fazer o seguinte, vai pelo Fade, a gente vai pelo Paramore e vamos torcer para que nós dois conseguimos ser felizes com isso aí, E aí o né? Paramore acabou desistindo Aí o dessa. Paramore cancelou, depois ele trouxe o Kings of Leon, que, enfim, foi o que foi. Uhum. Mas, assim, acontece essas coisas. A gente tenta, na medida do possível, a gente tenta buscar junto. Uhum. Mas a gente sabe que, às vezes, a gente vai ter que ter concessões, né? Tanto a gente concedendo para a Argentina, para o Chile, quanto eles concedendo para o Brasil, que a Sim. gente quer determinado artista. Uhum. Legal, legal, mas bom entender. E uma outra coisa também que eu tenho
uma dúvida que sempre vem, né? O que você falou assim, a gente tenta, né, chamar os artistas, eles decidem se eles querem fazer show solo, se eles querem ser headliners de um festival, e uma das grandes, né, coisas que estão acontecendo faz, né, acho que pelo menos desde a retomada depois da pandemia, é a repetição de headliners. Acho que é uma coisa que, né, o público, o consumidor fica falando, pô, mas vão trazer de novo essa pessoa, de novo essa pessoa, né? Eu sei que é uma das críticas que a gente, né, acaba vendo e recebendo, né? E como criador de conteúdo, eu falo, eu não faço line-up, gente, né? Então não tem muito por onde, mas como é que vocês estão lidando? Porque parece que o mercado está com uma escassez de headliners, seja pela fragmentação dos estilos musicais, que né, agora não tem, né, mais aquela banda que estoura no nível que todo mundo quer ver, desde artista que está querendo fazer, né, sei lá, uma apresentação solo, tá com uma proposta diferente, então não quer se encaixar no festival. Como é que vocês estão lidando com isso, assim? Cara, eu acho que em alguns casos isso, enfim, é uma realidade, principalmente quando você olha, vai, por exemplo, festival de brasilidades, né, de música brasileira, de festivais de médio porte, tem muita coisa que se repete, tem algumas novidades, tem uns encontros novos. Então, de fato, você tem um crescimento do número de festivais, um, uma quantidade de artistas que vendem ingresso que não cresce no mesmo patamar que cresce o número de eventos, então, portanto, obviamente vai ter um pouco mais de repetição, mas, bem sincero, eu acho que o Lola ele tem conseguido, cara, trazer coisas novas. Se pegar esse para 25, dos 6 headlines, porque a gente chama o headline do palco principal 1, do palco principal 2, vezes 3 dias, ou seja, dos 6 headliners, o Timberlake nunca veio para, quer dizer, ele veio para o Rock in Rio, mas não veio para São Paulo, não foi para a Argentina, não foi para o Chile. Tu nunca veio. Olivia Rodrigo nunca veio. Porra, esse ano, Blink não veio. Billie Eilish antes não tinha vindo. Tame Impala veio em casa de clube pequena. Então eu acho que a gente tem conseguido não só ter headliners, porque às vezes também não consegue e o festival é cancelado, como a gente tem conseguido sim trazer coisa nova. Além dos headliners, cara, a gente tem Fontaines DC, que nunca veio, Inhaler, que nunca veio, Gary Red nunca veio. A maioria dos artistas internacionais não veio, cara. Tem Então, eu Sofia, acho que McRae, enfim, tem a maioria não veio. Então, eu acho, muitas vezes, essas críticas, assim, tem as críticas que são legítimas, mas essa, no caso do Lola, eu não acho que é uma legítima, cara. Porque se você pegar o line-up, a maior parte 2/3, pelo menos 2/3 ou até 3/4 dos artistas internacionais nunca vieram. Uhum. E Legal. não é só esse ano, não é só 25. Foi esse ano, foi o ano passado, foi no outro ano. Então, Uhum. o Lola é um festival, sim, que traz novidades, cara. Só não vê quem não para fazer a conta. Uhum. Você tem a percepção que pode ser, eu falo isso da minha visão, porque é isso, eu me mudei para cá, então não tô indo mais no Lola no Brasil, mas fui às 10 edições, né, enfim, enquanto eu tava lá, que tem uma reclamação talvez do público que tá ficando mais velho e já não consegue saber quais são os nomes novos ou as bandas novas. Você vê uma renovação de público para o festival ou é uma outra percepção? Por que as pessoas estão reclamando disso, assim? Não, eu não sei, assim, de novo, eu vou falar pelo que está me cercando aqui, que está mais próximo de mim, cara. Desses 5 headliners de agora, eu tenho certeza que o pessoal acima de 25 anos, até 50, conhece. Uhum. Que é Alanis Morissette, Shawn Mendes e Justin Timberlake. Uhum. Aí, abaixo de 30, vão conhecer Olivia Rodrigo, Confuso do Sol. O Tu é um que, cara, de fato não é tão conhecido no Brasil quanto é fora. Uhum. Mas eu acho que, assim, os festivais, e não só o Lola, cara, mas a maioria dos festivais, principalmente festival grande, que precisa vender muito ingresso, você tem que conversar com gerações diferentes. Isso é um desafio maior, de fato, Uhum. né? Mas, assim, de novo, cara, a gente tem desde Olivia Rodrigo, que estamos falando com o público de 18, quanto Alanis Morissette, que estamos falando até, eventualmente, acima de 40, 50. Passa de 50, 60, é todo mundo super bem-vindo. Mas a gente sabe que não é o nosso core, né, cara? O nosso core, ele está entre 18 e 35. Sim, sim. Não é tão novo assim. Não é tão novo assim. As pessoas acham que é super novo.
não é tão novo assim, cara. Eu acho que a faixa de 25 a 35 hoje tem até mais, assim, na Vocês, verdade. como é que vocês conseguem equilibrar valor de ingresso? A gente tem lei de meia entrada no Brasil, que é, enfim, é bem diferente de qualquer outra situação em outros países, né? Que isso não existe em outros países realmente. Como é que vocês fazem esse balanço? Porque é uma das reclamações mesmo das pessoas, né? Do tipo, o ingresso tá caro, não vou conseguir, enfim, como é que... Assim, cara, eu concordo. O ingresso está caro. Uhum, Agora, o ingresso é caro. O ingresso uhum, de um show de grande porte é caro em qualquer lugar do mundo. Na verdade, é mais caro, bem mais caro, Estados Unidos e Europa, países ricos, e os nossos custos não são menores, né? Pelo contrário, os nossos custos, a gente paga cachês de artistas mais caro do que os festivais dos Estados Unidos e festivais da Europa, porque a gente tem menos escala. A gente oferece 4, 5, 6 shows para esse cara vir para a América do Sul, ao passo que o cara faz 40 shows num verão americano, entendeu? Então, você tem um ganho de escala lá. Então, assim, é uma fórmula perversa, porque o nosso ingresso, apesar de caro para a realidade brasileira, é barato na realidade global. E quando sim. você está falando de artistas internacionais, o cachê quem dita é o mercado global, Uhum, né? O cara não é assim, não é porque ele gosta de brasileiro que ele vai cobrar menos, cara. Ou, entendeu? Porque assim, tem festival agora na China, na Índia, disputando esse cara também. Tem festival na Austrália disputando esse cara, na mesma data. Então, assim, de novo, aquela história que aumentou a quantidade de festivais, a quantidade de artistas que vendem ingresso não acompanhou. Então, existe uma pressão dos cachês. O preço de ingresso, de novo, ele é limitado comparado com o ingresso dos Estados Unidos e na Europa. E aí, pô, alguém tem que ajudar a fechar essa conta, né? E aí, ainda bem que a gente consegue ter patrocinadores que ajudam. A gente, mais do que ninguém, tem o interesse de baratear os ingressos, né? Mas, assim, sinto dizer, shows de grande porte, em qualquer lugar do mundo, são caros. Porque é um evento raro, cara. Você não é uma linha de produção, entendeu? Que você está fazendo 100 daqueles eventos ali. É um evento raro, cara. Olha o show do Oasis, cara, olha o show do Link Park que você se referiu. São eventos únicos, então são caros. sim. Né? O artista é caro, a produção é cara, tudo é caro. Então, a gente tem essa preocupação de poder baratear o máximo possível. Uma coisa que eu penso muito é conversar com os nossos patrocinadores para, se não der para baratear, para, cara, conseguir fazer dividir em mais vezes, né, para não pesar tanto no orçamento mensal do cara. Uhum. E para o cara que é fã e compra antecipado, isso já fez. Eu até acho que estava conversando com o nosso time de marketing hoje, eu acho que faltou. A gente ainda, claro que comete muitos erros e a gente acho que faltou comunicar melhor. Mas quem compra em antecipado tá com um super desconto. E a pessoa não tá vendo que tá com um super desconto. Eu falei para eles hoje, eu falei, cara, gente, a gente precisa ser mais explícito. Se a gente sabe quanto que vai custar lá na frente, a gente tem que avisar pro cara. Cara, ó, cara, você tá achando caro, mas vai ficar mais caro. Entendeu? É o que eu, Então, é o que eu tento fazer sempre, né, gente? O pessoal me pergunta muito sobre, trazendo opinião, né, a parte do público, sobre o early bird, porque eu vou comprar o ingresso para o festival sem saber as bandas. Eu falei, vai ser o mais barato que você vai conseguir comprar. Se você quer ir no evento, que no Brasil acaba virando isso, né? Num ano é o The Town, é o Rock in Rio, e no começo do ano é o Lola. Se você quer ir pelo evento, compra sem saber. Eu fazia isso, porque eu sou fã do evento, na verdade. Eu sei que o evento vai me entregar coisas que eu escuto, ou pelo menos coisas do meu mundo, então... É a forma mais barata de você conseguir o ingresso é pelo early é, bird, nos menos e lojas. assim, eu acho que você está certa, e além disso, esses festivais, o Lola, eu acho que sim, se o pessoal for honesto na avaliação e olhar o histórico do Lola, cara, a gente traz banda relevante, Uhum, entendeu? Você pode comprar as escuras, porque pode ser que tenha dos 6 headliners, pode ser que tenha 2, 3 que você não goste, mas os 6 são relevantes, uhum, e desses 6 você vai gostar de pelo menos 3, sim. entendeu? Uhum. Então, assim, isso é fato que vai acontecer. A gente consegue fazer isso, cara. E na linha intermediária, no recheio, é verdade ainda. Aí vai ter algumas novidades que talvez a pessoa não conheça. Mas se a pessoa se der a oportunidade e ver que, porra,
vão ser artistas relevantes, independente de você não conhecer ou não. Sim. São artistas que estão, cara, lá fora, trendsetter, entendeu? Que tá trazendo o espírito de uma época e, enfim. E não sou eu que estou falando, basta analisar, cara. A line-up é a line-up, ano a ano. Pode ano estar um pouco melhor, ano estar um pouco pior, mas constantemente, consistentemente a gente entrega, cara. Isso é inegável, entendeu? Não dá para falar que não é, cara. Eu não acredito. Quando alguém fala que, assim, cara, tá muito ruim, cara, pode ser que você não goste, bicho, mas, assim, porra, para mim, com a quantidade com o volume de música que a gente oferece, com as horas de música que a gente oferece, com as alternativas que a gente oferece, eu acho que, porra, é um festival incrível, cara. Sim, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito do Lola, sempre gostei da proposta, sempre foi meu festival preferido, assim, então eu entendo isso. É uma coisa também que eu, conversando com o Bruno, eu acabo tentando, né, incentivar a gente. Vai no dia, conhece uma banda nova, escuta algo que você nunca escutou, vai nos outros palcos, né? Porque eu acho que é isso que o Lola ele tem de diferencial dos outros festivais que a gente tem no Brasil, que às vezes se foca numa atração maior, sempre foi mais o foco, né? Agora tá. Estão se experimentando mais coisas, né? Dividir mais a plateia, mais no sentido de ter uma banda, né, única. O Lula nunca foi nesse sentido, né? Ter um super headliner no dia, realmente ter essa divisão de público. Então, muito legal. E, Marcelo, última coisa que eu queria saber de você. Você falou que você participou da organização da turnê da Taylor antes de sair da Time for Fun. Como é que foi essa negociação? Porque foi algo que era para ser pré-pandemia, ficou para pós-pandemia. Se tem alguma história mais que você quer destacar dessa vinda dela, porque foi algo, né? Ela estava no auge, né? É difícil a gente achar, né? Às vezes a gente recebe artista no auge, mas como ela foi algo, né? Acho que dos últimos anos, voltando da pandemia, acho que foi um momento único. Você tem alguma história para contar dessa vinda? Ela, cara, assim, ela antes da pandemia, né, quando ela já tinha confirmado, ela já era, porra, a maior artista do planeta, né? Eu acho que na pandemia ela só cresceu, porque daí ela lançou um álbum, depois lançou um em cima do outro, e, enfim, cresceu mais ainda, por incrível que pareça. Só que daí, quando ela decidiu sair em turnê, quando deu para sair também, né? Começou tudo zero, entendeu? Porque não tinha muito. Por mais que já tivesse fechado antes, a disputa começou tudo de novo. Então foi um ano aí de negociação. Eu aprendi muito, porque assim, é claro que eu já estava acostumado com o nível de detalhe de umas turnês e shows desse tamanho, né? Mas o dela foi algo que eu não tinha visto até então, assim, sabe? O nível de, porra, de detalhe, de palco, de som, de luz. E, cara, como é que vai pôr esses caminhões para entrar no Allianz numa segunda-feira e com o Detran lá para deixar os caminhões, onde vai parar caminhão? Pô, a torre não cabe dentro do teto do Allianz, vai ter que abaixar um pouco a torre. Então, assim, é muito detalhe, é muita questão de seguro, de preço de ingresso, de cambista, né? Porque ela tinha essa preocupação de não virar um inferno de cambistas, e coisa que é, cara, no mundo inteiro é um pouco inevitável, né? Você consegue minimizar, mas você não consegue eliminar, cara. Então, foi um aprendizado legal, foi bem interessante. Só que quando rolou o show, eu já estava meio fora da Time for Fun, e eu continuei indo, enfim, aí fui meio como fã mesmo. Sim, E é um show, eu não sei se você foi, mas de cair o queixo, né, cara? É eu fui. impressionante. Eu tava no, já tava morando aqui, não consegui ingresso aqui porque é o que você falou, os preços, né, já tinha sumido da Ticketmaster, ele só tava naquela revenda que aí começa a virar leilão, né? E aí eu consegui, né, voltar pro Brasil para ver família e amigos na época do show, e aí eu consegui comprar o ingresso comparativamente, né, uma pessoa que tá com acesso a comprar, né, com poder de aquisição em dólar, vira um valor realmente assim, né, que você compraria para ver numa arquibancada, você consegue ver ela de frente, eu entendo. Eu sempre tento trazer essa questão do valor, porque realmente, quando você pega o comparativo em dólar, as pessoas pagam realmente muito mais barato e até fazem turismo com isso, né? Muita gente está viajando pelo mundo, indo em shows em outros países, porque na hora vai conseguir ter uma viagem, vai conseguir pagar um preço mais barato de um ingresso. Então, também isso está gerando um marketing, né? Um mercado Isso é uma coisa, secundário, né? É muito curioso. isso é uma coisa interessante, porque os artistas que começam a ficar gigantes, né? Eles também começam a ficar mais exigentes e viajar mais na produção deles. O cara quer fazer os negócios que não existem. Então, os custos de produção aumentam muito. Uhum. E aí, o que você vê que alguns artistas começam a fazer hoje em dia? Ele fala, cara, em vez de fazer esse monte de show viajando por aí,
que o custo de produção é alto para desmontar palco, levar palco, constrói palco. Vamos fazer uma série de shows no mesmo lugar e as pessoas vêm para cá, entendeu? Aí faz mais sentido, viabiliza a história. E as pessoas começam a viajar. Então, é até, de certo modo, um novo tipo de turismo, né? Isso está ficando... Sempre existiu, mas eu acho que agora, pelo fato das produções estarem se agigantando, é a mesma coisa que, cara, todo mundo, o mundo inteiro está indo para a esfera lá em Las Vegas ver os shows do YouTube, né, cara? Porque Exato. você não vai construir outra esfera daquela tão cedo em Não. outro lugar do mundo, né? Eu fui lá dentro, realmente aquilo lá não se dá para construir nenhum, tanto questão de dinheiro, acho que questão também de disponibilidade de lugar, enfim, é maluco. A Adele teve em Munique agora também, né? Enfim, vou viajar para ver a Adele, essa última perna que ela cancelou. Las Vegas, eu tava com o ingresso comprado para ver ela ficou com problema de voz, adiou, vou ter que voltar para Las Vegas agora no fim do mês. Então é uma coisa que eu também sempre comento, que eu falo, gente, muita gente, mesmo dentro do Brasil, né, viaja para ter essas experiências e acaba virando motor de, né, enfim, de receita para a cidade, receita de turismo. Então é bem, E é bem. o legal é que essa é uma das poucas indústrias que não vai. Cara, não tem como a tecnologia, IA e tal, substituir, né? Vai ser sempre uma Taylor Swift, vai ser sempre uma Adele. Não Hum, vai ser um robô. Aqui não vai ser um robô, nisso não vai ser, com certeza. sim, Todo o resto pode ser que vire um dia, sim, mas nisso aí não vai ser, não. No ao vivo, acho que sim. o ser humano está protegido no ao vivo. Minha, eu sempre vejo que os bolsões de shows internacionais no Brasil sempre funcionam fim de março, começo de abril, março e abril, e depois no ano outubro e novembro. Isso é real mesmo, não é só observação minha, isso realmente acontece. E outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte, por conta do aquecimento, né, enfim, global, a gente está tendo verões mais longos e tudo mais e tal, invernos mais longos também, às vezes em algumas partes do planeta, se isso está afetando festivais que no Hemisfério Sul eram feitos nesse limiar, né, de setembro e também de fevereiro, janeiro, que estão sendo afetados porque aqui eles estão conseguindo fazer festivais mais, né, mais no fim de verão. Só de exemplo, eu fui agora em Chicago, fim de setembro, que já era para estar frio e tava um calor de 30 graus, aquela temperatura que todo organizador de festival quer, né? Não choveu, fez sol, tava todo mundo bem e tal, e muita atração lá, poderia ter sido atrações do Rock in Rio, por exemplo. Eu vi Fall Out Boy, vi Beck, vi Offspring, vi um monte de banda que eu tenho certeza que o pessoal do Rock in Rio deve ter ido atrás e na hora que pegou, ó, a gente tá bucado em Chicago, fim de verão, a gente não vai conseguir trazer vocês. Você sente que tá tendo vai ter que ter esse movimento de adequação para o hemisfério sul por conta da... Assim, a primeira parte da sua pergunta é exatamente isso. Né? Uhum, Você tem uma sazonalidade do verão, final de primavera, verão e começo de outono no hemisfério norte, né? uhum, Que vai aí de abril, maio até outubro, mais ou menos. uhum, E dessas entre safras aí, de fevereiro a maio, a junho, e de setembro a novembro, eles aproveitam para grosso modo, eles aproveitam para visitar o hemisfério sul, e aí entra na rota de ou América do Sul ou Austrália. uhum, E a Índia, por exemplo, o Lola da Índia vai ser no mês de março também, no começo de março. sim. Então, isso sim, por uma questão de verão e inverno, hemisfério sul e hemisfério norte. Uhum, A questão do aquecimento global, enfim, das emergências do clima aí, ou da estabilidade, aí, não mexeram nisso, na real, cara. Não é isso que está. Não é, os eventos estão concentrados onde estão, não é por causa disso, né? É por causa do trânsito dos artistas ao redor do mundo, entendo. do roteiro que eles fazem normalmente. Porque, na verdade, o problema, assim, o mais grave dessa instabilidade de clima que a gente, né, supostamente está acontecendo, eu acho que está acontecendo, mas a gente não consegue saber direito, né, se é muito, se é pouco, parece que é muito, mas enfim, o ser humano também ainda é um pouco ignorante, talvez, para decifrar essas coisas do clima. Mas o problema maior não é tanto de temporadas, né? Se desloca um pouco para mais e para lá. O problema maior é que, de repente, do nada, surge uma tempestade fortíssima,
sem aviso de uma hora para outra, né? Então, vento, em caso de shows grandes, shows outdoor, vento, principalmente vento de frente para o palco, raio, esse tipo de coisa é uma preocupação maior e normalmente se dá na instabilidade, assim, né? Nessa coisa. Tem a questão também de calor extremo, né? Teve, por exemplo, o evento da própria Taylor Swift que a gente estava falando lá do Rio de Janeiro e tal. Isso talvez talvez não, acho que deve acontecer mais e mais. Também acaba sendo uma das coisas que aumenta a custo de produção, né? Porque os seguros aumentam muito, né? Na verdade, desde a pandemia até agora, cara, eu arrisco dizer que deve ter quase triplicado o valor de seguro. Uhum. Então é isso. Mas o fluxo dos artistas mesmo sempre foi assim, né? Foi respeitando o verão europeu e americano. Sim, sim. Eu sempre falo, guarda dinheiro para março e novembro, porque é sempre onde eles encaixam as turnês para o hemisfério sul. E a prioridade deles, assim, por mais que Brasil seja legal e tal, o argentino gosta de rock and roll, aqui é um mercado secundário, né? Eles fazem dinheiro mesmo nos Estados Unidos da Europa. Uhum. Dá para sacar bem isso daí, não é barato ver as coisas aqui. É uma coisa que eu aprendi esses últimos anos, que a gente tem que apelar para festival, apelar para banda junto, porque ver uma atração sozinha vira um leilão, né? Aqui eu acho que é um outro mercado bem diferente. Estados Unidos, principalmente, que a Europa é um pouco mais regulado, mas Estados Unidos é um pouco mais nada muito regulado na venda de ingressos, então vira uma confusão. Mas, Agora está mudando, né? Agora está vamos ver. mudando com o Congresso americano, pela primeira vez, está de olho nisso aí, né? Vendo se, enfim. Mas, assim, é um negócio complicado mesmo, pela natureza do negócio, né? Você está lidando com a escassez, cara, Sim. que é o show daquele cara. Então, os oportunistas vão aparecer de qualquer canto, né? Pois é. Enfim, também tem artista que prefere fazer turnê em lugar menor. Acho que a Billie Eilish é um caso bem presente aqui, que ela poderia já estar fazendo turnê de estádio, ela vai fazer turnê de arena de novo. Enfim, é toda uma também tem, né, essa negociação, né? O artista tem a demanda, mas ele não está confortável em fazer às vezes uma turnê maior ou quer fazer uma turnê menor pela proposta dele, então é sempre um balanço. Mas, Marcelo, muito obrigada pelo tempo que você Que passou é isso. conversando